devo, então me faça pagar. Este é o tema do devocional nosso aqui de hoje. Eu sou o pastor Guilherme. Agradeço mais uma vez a sua audiência, a sua presença aqui conosco. Você que tem interagido aqui, sempre deixando aí nos comentários uma mensagem, desejando, um Deus abençoe a nós aqui, aos irmãos também que acompanham as programações. O meu abraço fraternal a todos vocês que ouvem, que participam e que interagem conosco aqui. Se você está nos ouvindo pela primeira vez, convido você a se inscrever aqui nas plataformas e acompanhar também aqui diariamente a esses devocionais, onde procuramos sempre deixar aqui em poucos minutos, uma palavra de ajuda, de ânimo, de reflexão para o seu dia a dia. Hoje quero convidar você para ler as Escrituras em Salmos capítulo 7, versículos 3 ao 5. Nós estamos já há vários períodos aí, vários programas falando do livro de Salmos, desde o Salmos capítulo 1, estamos aí quase que salmo a salmo, versículo a versículo, melhor dizendo, e hoje vamos ler aqui 2:3 e meditarmos um pouquinho sobre isso. Eu não sei até quando Deus vai nos dirigir a prosseguir assim, mas eu creio que isso está nos ajudando, um pouquinho por dia nós vamos sendo ajudados e abençoados por Deus. Salmos capítulo 7, versículo 3 diz: Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com o mal aquele que tinha paz comigo, aí entre parênteses, antes, livrei ao que me oprimia sem causa, fecha parênteses, depois, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, coloque aos pés a minha vida sobre a terra e reduza a pó a minha glória. Pois bem, que coisa incrível é a maneira como o salmista sempre se expressa, Ele tem assim uma maneira muito própria que toca na gente e que nos faz, nos dá assim a oportunidade de aprendermos muito. A gente sempre tem que tomar estas coisas para nós. Nunca leve isso direcionando a outros, Cada versículo da Bíblia, ele primeiramente tem que falar com você. Você tem que se despir, tirar de sobre você toda essa proteção que você coloca e se colocar aqui dentro da Escritura a ponto de que ela possa falar de volta com você. E o salmista tinha aí esta facilidade de fazer isso. Nessa segunda parte aqui do capítulo 7, ele então traz aqui, parece que um protesto de inocência dele, está falando sobre a certeza que ele tinha acerca da sua inocência. E caso isso não fosse assim, então ele estava pronto também para ver esta ira descer sobre ele. Sabe, eu creio que todo bom cristão ele é assim. Em muitos assuntos da vida, você carrega consigo a certeza também de que aquilo que você está fazendo é o certo a se fazer naquela hora. E ele carregava isso, longe de esconder traições, de esconder ali ideias, intentos, intenções traidoras. Ele na verdade não agia assim, ele não tinha na base da sua vida uma ideia de traição, por exemplo, contra Saul. Não, ele aguentou muita coisa ali contra Saul. Ele, ao consultar a sua mente, ele podia descansar sobre isso. Olha, eu não tenho nada contra Saul. Se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos, e ao sondar o seu coração, ele não via perversidade naquilo que ele havia feito. Pois bem, isso, como eu disse aqui, nos leva a pensar individualmente. Cada um de nós devemos nos colocar aqui, pensar: será que tenho feito, através da minha vida, uma perversidade contra alguém? Tenho cometido algo contra o meu próximo, contra um familiar, contra um ente querido, contra um irmão da igreja, aí no mundo, no trabalho, na escola, qual for aí a sua vivência hoje? Porque ele podia olhar para o seu passado e descansar sobre isso. Ele não tinha ali, longe de esconder as intenções traidoras, ele não tinha isso de vingar-se, esse não era o espírito dele.
Eu creio que não é o seu também. Você não age com espírito de vingança, você não age com espírito de ódio, sabe? Ele agiu perfeitamente ali, permitindo a fuga de seus inimigos, olhando para Saul ali, uma passagem que conhecemos tão bem. Podia ter ceifado a vida de Saul, mas ele chamava Saul e não perdia a oportunidade. Sempre que tratava com Saul, chamava Saul de o ungido do Senhor. Olha só, não havia perversidade, o intento, o desejo do coração dele não era fazer o mal para o seu próximo. E olha, eu creio que você descansa sobre esta mesma base aqui também. Você não difama, você não maltrata, você não fala mal das pessoas, seu coração está em paz aqui nesta manhã. Você descansa seguramente dizendo, olha, eu estou em paz. Não carrego culpa sobre estas coisas. Isso é tão bom, sabe? Ele tinha ali uma sã consciência de que ele não havia agido errado contra aqueles que estavam próximos a ele. Não, ele tinha essa certeza, por isso pôde suplicar. Vamos ler de novo. Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com mal aquele que tinha paz comigo. Olha, muitas vezes, irmãos, nós somos e andamos muito bem, em paz e tranquilidade, até sermos confrontados, até sermos acusados, até sermos ali instigados, tentados, né, com muitas coisas que o diabo usa contra a gente. E então ali sim, naquela hora de tentação, será revelado a nós realmente o intento. Nós falamos aqui nos últimos cultos de oração, né, que pessoa nos convencer, em santo trato e piedade, que pessoa nos convencer, vamos pegar só essa parte, na hora da angústia, da aflição, que pessoa nos convencer? Então isso é profundo, isso é grande demais. E o salmista, na hora que tinha um Saul contra ele, na hora que tinha um Saul perseguindo ele, mandando matá-lo, tramando armadilhas para pegá-lo, que pessoa ele foi? Um vingador? Um homem que diz, quer saber de uma coisa, eu vou resolver isso hoje, vou acabar com isso. Ele não agiu assim. Eu creio que você também não deve ir por esta linha. O salmista, em todos os seus salmos, ele demonstra uma confiança muito grande no agir do Senhor. E eu e você devemos tirar isso como uma lição também. Confiar mais em Deus. Olha, confiar que Ele cuida daqueles que estão ali buscando por Ele. Você nunca se encontra, irmão, sozinho nesta vida. Uma vez que você se rendeu a Cristo, você desceu as águas, entregou a sua vida para Ele, olha, esta vida pertence a Deus, e tudo que vem a Deus, Ele não joga fora, não. Ele não despreza, Ele não desfaz daquele que está buscando por Ele. Nós estamos ainda em um tempo de misericórdia, em um tempo de graça, sabe? Onde você pode socorrer, suplicar a presença dEle, clamar por socorro, estando você no profundo, olha, na mais vil dificuldade, você imaginar, na mais profunda dificuldade aí, Ele pode ouvir a voz do seu lamento, Ele pode ouvir o seu clamor ainda. Então nós estamos ainda nesses dias aqui. Se você buscar por Deus, Deus dará. É graça que você precisa, é paz que você precisa, é longanimidade que você precisa, é de uma mudança no seu interior, é de um controle naquilo que você fala, na explosão, né? Às vezes um temperamento mais quente, mais explosivo. Deus pode te dar aí o controle sobre essas coisas. Então somente suplique. Quando as coisas vierem contra você, aprenda a não revidar na mesma altura, a não devolver na mesma intensidade, mas a ser um verdadeiro cristão, a ser diferente nas suas ações, sabe? Primeiramente ir à presença de Deus, suplicar por Deus, porque o salmista ele tinha, sabe, esse controle de poder chegar diante de Deus, como nós lemos aqui, se paguei com mal aquele que tinha paz comigo, mas ele diz, antes livrei ao que me oprimia sem causa. Eu livrei aquele que me oprimia sem causa. Olha só isso. Eu fiz o melhor para ele, eu tentei ajudá-lo da melhor forma e olha o que ele fez por mim. Pois é, qual é a sua ação agora? É de se vingar?
é de sair por cima e dizer, agora eu vou provar para ele quem eu sou. Não haja desta maneira. Isso trará dor ao seu coração. Isso entristecerá o Espírito Santo da sua vida. Talvez até você vença a peleja e ganhe na razão, ganhe no grito. Mas o Espírito Santo estará entristecido mediante a essa experiência que você viveu. Ele disse, olha, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a. Agora, não são todos que podem parar diante de Deus, acessar o tribunal de Deus e apresentar isso desta maneira como ele fez. Olha, se eu fiz isso, se eu persegui, olha, então que persiga o inimigo sobre a minha vida, que o Senhor dê autoridade para o inimigo vir e me castigar, porque se eu fiz algo errado, eu mereço ser castigado. Poucos são os que têm coragem de parar na presença de Deus e ter uma oração dessa, ter um clamor desse. Sabe, são poucos que estão passando, vamos dizer assim, nesta peneira, qualificado para isso daqui. Olha, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, e coloque os pés a minha vida sobre a terra. Calque aos pés a minha vida sobre a terra e reduza a pó a minha glória se eu fiz algo errado. Se eu fiz algo assim perverso. Sabe, então isso, irmão, nos coloca a pensar, a entender sempre que andar com Deus não é apenas colocar uma Bíblia debaixo do braço, um bom paletó, um bom terno, uma roupa cristã aí, né, dentro do pudor que a Bíblia nos orienta. Não vai muito além, vai nessas horas aí. A hora que o celeiro está cheio, eu gosto de usar muito essa expressão aqui, que a hora que a despensa está cheia, é gostoso dar glória a Deus, é fácil, sabe? O carro é do ano, é fácil glorificar a Deus, é fácil ir à igreja. Quando tudo vai bem, o salário está caindo em dia, é fácil ser um ofertante, um dizimista na igreja, mas eu quero ver você conseguir ser assim, alegre, feliz, sincero, fiel aos compromissos aí que você tem, tanto na igreja como na sociedade, passando por lutas, glorificando a Deus mesmo na prova, nas fornalhas, dizendo, olha, eu sei que o quarto homem está aqui comigo. Então é isso que devemos buscar, e aí entendendo isso, o homem que anda com Deus, ele carrega sempre consigo muita certeza de que não está sozinho, não está só, ele anda sempre seguro de Deus, como o salmista andou. Não, eu não preciso fazer mal a ninguém para crescer, eu não preciso fazer nenhum dano a alguém para que eu possa assim melhorar na vida, no emprego. Quem trabalha aí, né, como diz o ditado, no meio dos peão, né, sabe disso, que ali é um lugar que você tem que dormir com o olho aberto, outro fechado. É um querendo a posição do outro, criando situações para derrubar o outro, para crescer, para ser o gerente da empresa, sabe? Para evoluir naquela área. E você não pode crescer dessa maneira. Seu crescimento vem de uma forma diferente. Não vem através de falcatruas, não vem através de andaimes tortos da vida, não. Você está bem fundamentado em um Deus que te sustenta. E esse Deus que te sustenta pode manter você de pé, independente do que venha, do que passe, das coisas que se levantem contra você ou não. Você estará firmado sobre algo que não pode ser abalado e que não cai. Não, pode passar o tempo que você diz, olha, mas eu estou sendo tão injustiçado no serviço. Mas seja honesto, seja fiel, seja um cristão lá, que toda essa tempestade se transformará em bênção para você. Porque há um vento, há um Deus acompanhando todas as coisas. E aquilo, irmão, você não consegue segurar, você não consegue prever com clareza o que vem de lá para cá contra você. Você não sabe nunca, nós somos sempre, constantemente, em casa, na escola, trabalho, sociedade, seja onde for, você é sempre surpreendido com aquilo que vem contra você. Agora, o que vai sair de você para os outros, é isso que vai determinar o desfecho da história. É isso que colocará o ponto final, é isso que dará o tom da história. É o que sai de volta.
quando alguém te acusa, quando alguém se levanta contra você, é o que sai de volta que vai definir o resultado disso. Então, aprendemos com esses 2 versículos que não há inocência que proteja o homem das calúnias dos ímpios. Não há inocência que proteja você da calúnia dos ímpios. E aí a gente pode lembrar aqui que é o exemplo máximo para mim, para você, eu creio assim, que é de Jesus Cristo, perfeito, sem manchas, e quando veio aqui, ora, todos os dias lidava com pegadinhas, com armadilhas, sabe, com alguma coisa querendo derrubá-lo, com difamações, com ímpios se levantando contra, todos os dias. Ele passou por isso, ele deu a lição para mim e para você. Davi, ele foi muito cuidadoso, sabe, muito cuidadoso mesmo em evitar a aparência de rebelião contra Saul, a quem ele estava, como eu disse aqui, chamando constantemente de o ungido do Senhor. Mas tudo isso, mesmo ele protegendo tanto, mesmo ele guardando tanto a Saul, ainda assim ele não estava livre, ele não estava ali sossegado, porque havia do outro lado, havia do lado de Saul, Davi protegendo Saul, mas Saul criando histórias contra Davi. As línguas mentirosas sempre vão atrás daquelas boas árvores que estão dando fruto. Por isso você sofre na escola, jovem, por isso você sofre no trabalho, irmão, irmã, você é honesto, você acorda cedo, você chega ali disposto ao trabalho, mas há sempre alguma coisa contra você, porque há uma boa árvore, você é uma boa árvore produzindo bons frutos. Você se torna um alvo desses que não suportam isso, desses que não aguentam. Você tem um espírito dócil, manso, e aí diz, olha, como a sombra segue o corpo, assim a inveja persegue a bondade. Assim a inveja está ali todo o tempo, tentando derrubar você de uma forma ou de outra. E se vivermos sem sermos caluniados aqui, olha, é porque alguma coisa já aconteceu. Porque todos nós vamos passar por isso, em graus maiores, menores, uma hora aqui, outra ali, mas todos passaremos por isso. Fique atento em não acreditar em todos os boatos que aparecem. Lá no serviço, eu tenho tido experiências assim, e já vivi isso de serviço, de ambientes de trabalho, aonde um começa a criar uma história ali dentro e aquilo, sabe, aquilo esparrama muito rapidamente. E aquilo vai, o gerente fez isso, e aquela vendedora fez aquilo, e de repente aquilo, parece que a loja inteira está convulsionada, sabe? Há um boato que de repente cai por terra e aí fica apenas aquele clima desértico ali, terrível, né? E famílias, quantas famílias sofrem com isso? Quantas famílias passam apertado com isso? Olha, a tia fulana, o ciclano, o primo Beltrano disse isso, e a família inteira se convulsiona, e quando vai ser confrontado, olha, não, nunca disse isso. Um boato conseguiu às vezes separar amizades de muito tempo. Então, muito cuidado com boatos passageiros que eles sempre vão atormentar o ambiente que está bom. A sua casa você deve guardar bem, quem você traz à sua casa, as amizades que estão vivenciando o dia a dia da sua família. Cuide bem disso, sabe? Cuide bem quando chegar uma notícia de um parente seu, vou dizer da família nossa, né? Mais próximo aqui, você vai expandindo isso aí para todos os setores da sua vida, mas quando chegar aí na sua família um boato acerca de um parentesco seu, pare um pouquinho, reflita bem, medite bem, não saia esparramando isso, não, espere um pouquinho, deixa eu ver se isso procede, sabe? Deixa eu ver se isso tem fundamento, deixa eu esperar qual é o resultado de se eu continuar levando isso adiante, aonde é que isso vai parar, sabe? A gente precisa ter este cuidado, porque o diabo, irmão, ele está aí ao derredor, ele quer derrubar esse bom ambiente que você tem na sua casa, ele quer separar você dos bons amigos que Deus te deu ao longo da sua vida. Muito cuidado com isso. Se não houvesse quem acreditasse nas mentiras, não haveria ali um mercado banal de falsidades, de caráteres aí, duvidosos, né? E assim todos estariam seguros, mas sempre há alguém acreditando nas maiores loucuras. A internet está aí mostrando isso para nós. As redes sociais mostram isso, como que as pessoas são
tão facilmente enganadas. E agora, né, estamos na era da inteligência artificial, em que uma pessoa consegue pegar ali um vídeo e fazer ele dizer qualquer coisa que aquela pessoa na realidade nunca disse. Olha que perigo é isso. E você sai crendo naquilo abertamente. Quantos já caíram ou conhecem alguém que atendeu um telefonema e a voz era tão próxima do familiar, e você acreditou naquilo na hora ali e correu e depositou um valor e depois descobriu, olha, tudo isso era falso. Mas por que caímos nisso? Por que acreditamos nisso? Por causa do agir no calor do momento. Medite, principalmente em coisas que são espirituais, né? Muitos setores da vida carecem desse cuidado financeiro. Espere um pouquinho, olha, a proposta é muito boa. Cuidado com essas propostas boas. Olha, deposite R$100 aqui, haverá 500 ali na frente. Cuidado com essas propostas boas. Cuidado com esses bons samaritanos que aparecem pelo caminho, porque isso, irmão, é onde está o perigo. É aí onde está muitas vezes o grande perigo nosso. É na falta de ter um pouquinho mais de calma, de paciência, de analisarmos melhor as coisas, de ver, de parar e dizer, Senhor, isso aqui é o Senhor mesmo. Isso aqui procede, isso aqui tem fundamento. Eu não posso sair assim, a torta direito, né? Como diz o ditado, não, eu preciso ter mais calma. Eu preciso esperar um pouco. Quanto tempo levou desde que o profeta Samuel entrou dentro da casa de Davi, ungiu Davi rei, até ele sentar no trono lá? Ele teve paciência de esperar um homem insano como Saul dirigir Israel por muito tempo. Ele soube esperar um momento. E aí eu e você hoje, em tudo nesta vida, precisamos também lembrar disso aqui e aprender com essas coisas. Os maus intencionados, eles nunca vão falar o que é bom. Nunca vão. E você, se tiver o equilíbrio certo, você vai saber discernir isso. A vida de oração, de leitura, que eu falo sempre, que te ajudará a discernir qual é a proposta disso, qual é o intuito dessas palavras estarem chegando a mim. Por que meu colega de trabalho está falando tanto mal assim de fulano para mim? O que ele quer com isso? Muitas vezes você vai encontrar pessoas que são boas para instigar você, pôr você na fogueira e sair de cena. E lá está você com prejuízo, lá está você com dano, lá está você sofrendo. Então vamos tirar isso como exemplo hoje. A gente já falou bastante aqui, e vamos guardar isso como uma lição para nós hoje. E os pecadores sempre carregam consigo más intenções, mas não pode ser assim comigo e com você. Não haja desta maneira, procure sempre saber assim, parar, e é aquela frase que a gente sempre ouve: o que é que Cristo faria aqui no meu lugar? Isso vai te ajudar muito quando você estiver nervoso, nervosa, pronto a tomar uma decisão gigantesca na vida. Pare um pouquinho, se ausente um pouquinho do furdunço, né, do barulho, e diga o que é que Cristo faria aqui no meu lugar. E aí você terá, eu criei uma resposta muito clara de Deus que te ajudará em cada momento da sua vida. Bondoso Deus, te agradeço por este tempo e peço que a tua bondade, que a tua misericórdia nos acompanhe, Senhor, em todos os dias da nossa vida. Que seja, ó Pai, um dia de muitas bênçãos, ó Pai. Que seja um dia repleto, ó Deus, da presença do Senhor. Que possamos, ó Deus, vencer essas lutas que estão ao nosso redor e possamos transmitir às pessoas que estão ao nosso lado uma boa atmosfera cristã. Ajude-nos a guardar os nossos olhos, nossos corações. Pai, nos ajude, Senhor, quando os dias difíceis de agitação vier, possamos ter calma, refletir antes de dizermos qualquer coisa, possamos aprender sempre na graça e no conhecimento do Senhor. É o que desejamos, todos aqueles que estão em viagem, indo, vindo, enfermos no hospital, seja qual for, ó Deus, a história de cada um que me ouve agora. Eu peço uma bênção do Senhor sobre eles, ajudando, guardando, livrando-os em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.